Olá, amigo estampador, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal mais intenso da serigrafia. Hoje no nosso quadro Papo de Estampador, vamos tratar sobre um tema bem interessante, né? A dificuldade das estamparias hoje no nosso Brasil, na nossa região, né? Se você tem uma estamparia, né, ou vai abrir uma estamparia, me conta aí qual é a sua dificuldade na sua estamparia que você passa hoje, ou que já teve, ou que está tendo. Vamos tratar um pouquinho sobre essa situação, né? Para quem já conhece o ramo, para quem quer iniciar, para quem já está, para quem quer fazer coisa nova. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, gente, porque é um assunto muito pertinente dentro da serigrafia. As dificuldades eu sei que são muito grandes hoje em dia, mas eu sei que a gente consegue trabalhar atravessando essas dificuldades, através da criatividade, através de bons produtos, através de tantas coisas que a gente pode trabalhar e conseguir vencer, tá certo? Vamos lá. Você pode até pensar que muitas vezes a dificuldade de uma estamparia está somente nas estampas, ou pelo menos, principalmente na parte financeira, né? Mas muitas vezes a gente tem que conhecer o mercado que a gente está atuando. Quando a gente começa falando dentro da serigrafia ou da estamparia, e uma das dificuldades é concorrência, preços, produtos. Aonde nós estamos no centro, aqui em Pernambuco, centro de confecção, então nós temos muitas lojas aqui que tem muito material, onde em muitas partes do Brasil a gente não tem. Então a gente já começa com a dificuldade de material, para se encontrar materiais. Eu participo de um grupo de serigrafia, né, que está aí em todo o Brasil, e onde eu vejo muito na dificuldade das pessoas, principalmente, são os produtos, né? Produtos onde todo mundo só está acostumado com a tinta à base d'água. Quando a gente entra num processo de platizóis, outro tipo de tinta, então a gente começa a ter dificuldades. As revendas da cidade nunca vão ter esses produtos. Aí você vai ter que procurar pela internet, buscar isso em outros centros, comprar isso tudo pela internet, para que você consiga trazer esse produto até você. Essa é a primeira dificuldade que muitas empresas, muitas estamparias atravessam hoje em dia. Eu creio que na sua cidade aí, na sua cidade, você deve ter muita dificuldade em encontrar produtos. Compartilha comigo isso. Passa para mim qual a tua dificuldade na tua cidade sobre tintas, para a gente poder aqui também entender melhor sobre esse assunto. Vamos tratar sobre um outro assunto, concorrência. Aqui na minha cidade tem para mais de 1.000 estamparias, né? Então, gente, é muito concorrido aqui. Eu não sei se na sua cidade você tem problemas com a concorrência, né? Onde todo mundo às vezes quer queimar o preço, quer fazer mais barato que o outro, não valoriza o trabalho, e isso acaba dificultando, na verdade, as serigrafias como um todo. Porque não atrapalha só você, atrapalha aquele também que muitas vezes baixa demais o preço, achando que vai ganhar o cliente porque está baixando o preço. Mas muitas vezes, essa mesma estamparia que está baixando o preço, muitas vezes não consegue cobrir todas as despesas dela. E muitas vezes atrapalha o comércio de quem tem um preço justo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões também, tá? Ter um preço justo, ter um preço correto, saber precificar, porque é importantíssimo que a gente saiba precificar uma estampa para que a gente possa também ter lucro. Claro, todo mundo está trabalhando para ter lucro. Ninguém está trabalhando só por trabalhar. Trabalha para poder ganhar alguma coisa. Uma coisa importante dentro dessas concorrências dessa área serigráfica é ter um preço justo e nunca se deixar, muitas vezes também, ficar abalado pela concorrência, porque eu sei que não é fácil. De repente o teu cliente chega lá com você, vai dizer, fulano lá atrás faz mais barato, sabendo que o teu produto é muito melhor, a tua qualidade é muito melhor, mas o teu cliente muitas vezes não observa isso. Muitas vezes o cliente só tá vendo preço, ele não observa a qualidade. E muitas vezes, quando dá um problema lá atrás, naquele outro que foi mais barato, ele volta para você pagando o teu preço justo. Porque o cara que fez lá atrás não fez com produtos adequados, não fez com qualidade aquilo que muitas vezes você trabalha. Então, é complicado? Mas também é uma situação onde a gente consegue ganhar credibilidade. Porque quando há um problema desse, o cliente ele volta para você. Ele volta e ele vai pagar o teu preço. Porque ele sabe que você tem um serviço garantido. Entendeu? É uma dessas dificuldades também que a gente atravessa no meio serigráfico. Um terceiro ponto também que eu vejo muita dificuldade nas estamparias é não querer mudar, buscar inovação. Apenas querer trabalhar nas mesmas coisas que o cara trabalha há 20, 30 anos atrás. É um ponto muito importante, gente. A gente tem que conhecer o mercado.
O mercado está se renovando dia a dia. Você tem que conhecer o que o teu cliente precisa. Ah, mas eu trabalho com serigrafia promocional, meu cliente só quer base d'água. Mas muitas vezes o cliente ele só quer base d'água porque ele não conhece um produto diferenciado. E muitas vezes, por você não apresentar esse produto, o teu cliente também nunca vai saber que esse produto é diferenciado. Então, hoje, por exemplo, eu faço um trabalho aqui na fábrica promocional, que eu faço algumas estampas pequenas, mas eu faço promocionais com base em relevo, latizóide, e está substituindo muito a questão do bordado, principalmente com de peito. Entendeu? Por quê? Porque o diferencial, a pessoa que está produzindo essas camisas e eu estou pintando para ela, essa pessoa está se destacando nesse meio de fardamento. Por quê? Porque está fazendo um fardamento diferenciado que os outros muitas vezes não conseguem. Sempre fazer aquela mesma coisa, ou borda ou pinta com a tinta base d'água. E é uma das coisas super importantes, a gente está antenado nas questões da criatividade dentro da estamparia. Tem que se inovar. Muitas vezes a gente tem que comprar maquinários, a gente tem que comprar coisas para que a gente consiga produzir materiais diferentes, entendeu? Então a gente precisa ter essa mente aberta para o investimento. Tá? Então, você estampador, você que tem sua empresa, esteja atento. Como é que está o mercado? Qual a tendência do mercado? Como é que o mercado está te pedindo o seu trabalho? E aí você tem que se moldar ao mercado, gente. Não pode ficar para trás. Porque, olha, eu digo sempre o seguinte, se a gente permanecer na mesma coisa, vai vir um outro e vai trazer uma inovação e você vai ficar para trás. E aí você vai perder o teu mercado. Então, antes que o outro faça você na frente, procure a inovação, trabalhe com coisa diferenciada, mostre a tua criatividade para o teu cliente e aí você vai conseguir se destacar muito mais, olha, muito mais do que outros que tem na tua região. Me conta aí na tua região, como é que funciona a tua estamparia? Se, por exemplo, você manda revelar tuas telas fora, né? Você manda esticar o teu quadro e manda revelar, o cara que faz as artes finais para você também já é outra pessoa. Me conta sobre esse assunto para a gente entender melhor, porque a gente sabe que também as dificuldades a gente vai encontrar para quem não tem essas, dentro da sua própria estamparia, uma criação, uma revelação, todo um processo, até a parte final, que seria a parte da impressão, precisa passar por um processo de criação, processo de revelação e, por último, o processo de impressão. A tua serigrafia tem todos esses processos? Se não tem, também é uma das dificuldades, onde você tem que procurar pessoas para terceirizar esses processos de criação e revelação, tá? Então, gente, não é fácil quando a gente faz esse trabalho externo, né? Onde a gente tem que criar, muitas vezes aquela pessoa que tem que fazer aquela tua criação não faz do jeito que você quer, você muitas vezes entrega um trabalho e o cara não faz do jeito que você precisa, o cara que revela a tua tela, às vezes faz uma tela mal esticada, mal revelada. Então, tudo isso, muitas vezes, também tem essa dificuldade dentro da estamparia, né? Se você faz esse tipo de trabalho, tá? Mas se você tem tudo dentro da tua estamparia, ó, legal, muito bom, porque você elimina todos esses processos ou essa dificuldade, né? Você tendo o processo de criação dentro da tua serigrafia, o processo de revelação, então você vai juntar todo esse processo e no final culmina na questão da impressão, que é o acabamento final do teu trabalho. É onde você vai imprimir sobre o tecido e mostrar aquilo para o teu cliente final. Mas uma dica, se vocês têm essa dificuldade, procura um bom profissional na região de vocês, aquele cara que tem que ser parceiro, na verdade, né? Ele tem que ser parceiro, porque é o cara que vai fazer uma boa arte final para ti, é o cara que vai, é aquela empresa que vai te revelar uma boa tela, porque tudo isso vai contar no final para um bom trabalho, com uma boa impressão. Então, procura alguém que tenha experiência nessa área na tua cidade, tá? Alguém que tenha um pouco de bagagem, que conheça o que é esse ramo das artes, da revelação e consiga te passar produtos bem legais, tá certo, gente? Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu recebi um vídeo e eu achei muito interessante, sabe? Eu achei muito interessante. Recebi um vídeo de uma pessoa da Bahia postando lá, ele fez um print lá, né? Ele fez uma filmagemzinha lá do vídeo lá na hora que eu tava falando sobre alguns processos de serigrafia, eu achei legal. Se você tá vendo esse vídeo, faz uma gravação e posta lá nas suas redes sociais, né? Mostrando o trabalho que a gente vem fazendo, porque aí vai chamar mais pessoas para poder ajudar a gente aqui no nosso vídeo aqui, entendeu? Para que a gente possa
gravar muito mais conteúdos interessantes para vocês. Então, voltando para o assunto da dificuldade, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Quais as minhas dificuldades que eu tinha dentro da minha estamparia, né? Muitas das minhas dificuldades era a questão de mão de obra, né? Porque naquela época era muito difícil a gente ter mão de obra qualificada. Até hoje em dia, né? A maioria das pessoas que vêm de outra serigrafia muitas vezes vem com vícios muito ruins e muitas vezes a gente acha que essa qualificação é boa e muitas vezes não é. A gente tem feito aqui um trabalho bem interessante aqui na nossa fábrica, que é justamente ensinar as pessoas a trabalhar de forma correta, né? Como pegar no rodo, como fazer uma aplicação, tinta base d'água, Plastisol, policromia, simulado, revelação. Então, olha, naquela época eu tinha muita dificuldade e era um dos pontos chaves da minha dificuldade dentro de uma estamparia, né? Além de muitas vezes ter que estar buscando inovações, né? Também, sempre procurando inovação, que eu falei lá anteriormente. Mas hoje em dia, a gente tem como referência a própria internet, que está aí cheia de coisa para você fazer. Quantas novidades a gente vem? Ou, por exemplo, hoje, vocês assistindo aqui o nosso canal, quantas coisas vocês estão pegando através do nosso canal? Quantas coisas vocês estão pegando através de outros canais? Na prática, na teoria, conversando, batendo papo, como a gente está batendo um papo agora, sobre as dificuldades da estamparia. Tudo isso traz para o nosso contexto, na verdade, para a gente trazer e a gente conseguir superar essa dificuldade. Gente, agora para finalizar o nosso assunto, eu queria perguntar para você, amigo estampador, qual a sua dificuldade na sua estamparia hoje? Traz aqui para a gente nos comentários aqui para que a gente possa entender melhor, né? Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui no nosso canal, compartilha com mais estampadores, se inscreve no nosso canal. Vamos atingir mais pessoas com cor e intensidade para trazer para o nosso mercado serigráfico, gente. Segue a gente nas nossas redes sociais que estão aqui, ó. Ok? Gente, um forte abraço, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.